Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Segundo o livro dos Reis, capítulo 21. Manassés, o rei ímpio de Israel. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efzibá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor Jeová, conforme as abominações das nações que o Senhor Jeová expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, levantou altares a Baal, fez um bosque, como que fizera Acabe, rei de Israel, se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor Jeová, da qual o Senhor Jeová tinha falado: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor Jeová. E até fez passar a seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e ordenou adivinhos e feiticeiros. E prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor Jeová, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor Jeová dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não mais farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo o que eles tenho ordenado e conforme toda a lei que Moisés meu servo lhes ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo nos fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor Jeová tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor Jeová falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, que foram antes dele, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer um mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Limparei a Jerusalém como que limpa o prato. Limpa-o e vira-o para baixo. E desampararei os restantes da minha herança, entregá-los-ei na mão de seus inimigos, e servirão de presa e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor,
Jeová. Quanto ao mais feitos de Manassés, tudo quanto fez e o seu pecado que praticou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Amon em Judá, diz o título. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Mesulemete, filha de Arus de Jotibá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor Jeová, como fizera Manassés, seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos aos quais seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou ao Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor Jeová. E os servos de Amon conspiraram contra ele, e mataram o rei em sua casa. O reinado de Josias. Porém o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra pôs Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto aos demais atos de Amon que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E o sepultaram na sua sepultura no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías de Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor Jeová, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Josias repara o templo. E aconteceu que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor Jeová, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor Jeová, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor Jeová, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor Jeová, para repararem as rachaduras da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Ilquias acha o livro da lei, diz o título. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor Jeová. Ilquias leu o livro a Safã. Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu, repetindo: e Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e, dando-lhe conta, disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor Jeová. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei.
Aconteceu, pois que, ouvindo o rei Josias as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor Jeová por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor Jeová, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Hulda a profetisa, diz o título. Então foi o sacerdote Ilquias e Aicão, Aquibor, Safã e Asaías, a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor Jeová, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor Jeová, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para a assolação e para a maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor Jeová. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. A reforma promovida por Josias, capítulo 23. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá, de Jerusalém, Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor Jeová, e com ele todos os homens de Judá, também todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. Então leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor Jeová. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez a aliança perante o Senhor Jeová, para seguirem o Senhor Jeová e guardarem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus testemunhos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo apoiou esta aliança. E o rei mandou que o sumo sacerdote Ilquias, os sacerdotes da segunda ordem e os guardas do umbral da porta tirassem do templo do Senhor Jeová
todos os vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque e para todo o exército dos céus. Então os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou o pó deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes idólatras que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor Jeová o ídolo do bosque, levando-o para fora de Jerusalém, até ao ribeiro de Cedron. O queimou junto ao ribeiro de Cedron, o desfez em pó e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor Jeová, em que as mulheres teciam tendas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba. Derrubou também os altares que estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, que estava à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altares não sacrificavam sobre o altar do Senhor Jeová em Jerusalém, porém comiam pães não fermentados no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor Jeová, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acaz, os quais os reis de Judá tinham feito, como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés nos dois átrios da casa do Senhor Jeová. Esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altares que estavam defronte de Jerusalém, do lado direito do monte de Masite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos sidônios, a Quemós, a abominação dos moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estátuas, cortou os bosques e encheu o seu lugar com os ossos de homens. E também o altar que estava em Betel, e o altar que fez Jeroboão, filho de Nebate, com que tinha feito Israel pecar, esse altar derrubou juntamente com o altar. Queimando o altar em pó, o desfez e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Então mandou tirar os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar. Assim o profanou, conforme a palavra do Senhor Jeová, que profetizara o homem de Deus, quando anunciou estas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e anunciou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse Josias: deixai-o estar,
ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disto, também Josias tirou todas as casas dos altares que havia na cidade de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem a ira o Senhor Jeová. Assim lhes fez conforme todos os atos que tinha feito em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altares que havia ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. A celebração da Páscoa. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor Jeová em Jerusalém. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor Jeová. E antes de Josias não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor Jeová com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. Também depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor Jeová não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá, por todas as provocações que Manassés o tinham provocado. Disse o Senhor Jeová: também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, como também a casa de que disse: estará ali o meu nome. Ora, os demais atos de Josias e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? No seu dia subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e o rei Josias saiu contra ele, porém Neco o matou em Meguido. E seus servos, num carro, o levaram morto de Meguido e o trouxeram a Jerusalém, onde o sepultaram na sua sepultura. Então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, ungiram-no e fizeram-no rei em lugar de seu pai. O reinado de Joacás em Judá. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Líbna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor Jeová, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à nação uma pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. O reinado de Jeoiaquim em Judá. Também Faraó Neco constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias,
em lugar de seu pai Josias, e lhe mudou o nome em Jeoiaquim. Porém, a Joacás levou consigo para o Egito, onde morreu. E Jeoiaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém avaliou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó a cada um, segundo a sua avaliação. Exigiu a prata e o ouro do povo da terra para o dar a Faraó Neco. Tinha Jeoiaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zebida, filha de Pedaías de Ruma, e fez o que era mal aos olhos do seu Jeová, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Capítulo 24. Nos seus dias veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeoiaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se rebelou contra ele. Deus enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon. Enviou-as contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor Jeová, que falara pelo ministério de seus servos, os profetas. E na verdade, conforme o mandado do Senhor Jeová, assim aconteceu a Judá, para o afastar da sua presença, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, pois encheu a Jerusalém de sangue inocente. Por isso o Senhor Jeová não quis perdoar. Ora, os demais atos de Jeoiaquim e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeoiaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até ao grande rio, o rio Eufrates. O reinado de Joaquim em Judá. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Neusta, filha de Elnatã de Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor Jeová, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo vieram os escravos de Nabucodonosor, naquele tempo vieram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, e a cidade foi cercada. Repetindo de novo. Naquele tempo vieram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam sitiando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, e se entregou ao rei de Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus eunucos. Então o rei de Babilônia o levou preso no 8º ano do seu reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor Jeová e os tesouros da casa do rei, e quebrou todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor Jeová, como o Senhor Jeová tinha falado. E aprisionou todos os habitantes de Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos ao todo. Levou também os carpinteiros e ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim levou Joaquim à Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus eunucos e os poderosos da terra.
levou presos de Jerusalém à Babilônia, e todos os homens importantes, até 7.000. Carpinteiros e ferreiros até 1.000. Também todos os homens destros na guerra, a estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, rei em seu lugar, e lhe mudou o nome para Zedequias. O reinado de Zedequias em Judá. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Líbna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor Jeová, conforme tudo quanto fizera Jeoiaquim. Porque assim sucedeu por causa da ira do Senhor Jeová contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua presença. Então Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Capítulo 25. E sucedeu que, no ano 9 do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, se acampou contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor, e a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 do mês 4º, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra, então se fez uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei fugiu pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Então todo o seu exército se dispersou, e tomaram o rei, e o fizeram subir ao rei de Babilônia a Ribla. Foi-lhe pronunciada a sua sentença. E aos filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos, vazaram os olhos de Zedequias, e o amarraram com 2 cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. A destruição do templo e de Jerusalém. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor Jeová e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. A deportação para a Babilônia, e o restante do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o restante da multidão, Nebuzaradão, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinhateiros e para lavradores. Quebraram também os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor Jeová, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor Jeová, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as cadeiras, as pás, os apagadores, os perfumadores e todos os vasos de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros, as bacias, o que era de ouro puro em ouro, e o que era de prata em prata. As 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera
para a casa do Senhor Jeová de cobre. Todos estes vasos tinham um peso que não podia ser calculado. A altura de uma coluna era de 18 côvados e sobre ela havia um capitel de cobre de 3 côvados. Também a rede e as romãs em redor do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda aprisionou Seraías, primeiro sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas do umbral da porta. E da cidade levou um eunuco, que tinha cargo dos homens de guerra, 5 homens dos que estavam na presença do rei e se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, mais 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. E tomando-os Nebuzaradão, o capitão da guarda, os levou ao rei de Babilônia, a Ribla, e o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficara na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, deixou ficar, pôs sobre ele por chefe a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera a Gedalias por chefe, vieram a Gedalias em Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, filho do Maacatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, ele disse: não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Aconteceu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da descendência real, e 10 homens com ele. Então feriram a Gedalias, e ele morreu. Feriram também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e foram ao Egito, porque temiam os caldeus. A libertação de Joaquim. Depois disso sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão, e lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia, e lhe mudou as roupas de prisão, e de contínuo comeu pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência, pelo rei lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, venho a te agradecer, meu Deus e meu Pai, pela conclusão da gravação do livro de 2 Reis. Honras e glórias pertencem a ti, meu Deus e meu Pai. Abençoa a todos os que ouvirem estas mensagens, que sejam o espírito deles renovado, coração renovado, todo o corpo físico e mental renovado, para a honra e glória do teu nome, Senhor nosso Deus e nosso Pai.
venha a nos abençoar nas próximas gravações, em nome do Senhor Jesus, o Cristo, o teu Filho amado. Abençoa o culto de hoje, Senhor, abençoa o culto de hoje, à tarde e noite, para a honra e glória do teu nome, que o teu Espírito Santo e os teus anjos se façam presente naquele momento que é consagrado a Ti, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Te agradeço por tudo, meu Deus e meu Pai. Amém e amém. O Senhor te abençoe, o Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo. Com letras bem grandes: paz seja convosco. Glória a Deus. Amém, Senhor Jesus.